Silva, do canal Colina em Foco. Parabéns pela vitória. Vitória essa que não acontecia no Brasileirão desde o dia 17 de maio, né, na vitória sobre o Fortaleza. Queria que você analisasse o jogo, né, o resultado e a importância dele por se tratar de um jogo atrasado e agora o Vasco dando aquele respiro ali para a zona do rebaixamento. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Não ganhava no Brasileiro desde a minha estreia, né? Eu estreiei aqui contra o Fortaleza no Brasileiro. E eu acho, assim, fazendo uma análise do jogo, acho que a gente jogou muito bem. E acredito que a hora que estava 11 contra 11 foi um dos nossos melhores momentos. A gente estava com muita pressão na marcação, estava levando muita vantagem nos duelos. Estava chegando, o jogo estava fluindo. Aí a gente teve um erro daqueles que a gente não pode cometer, tomamos o gol, aí teve a expulsão, aí a gente, obviamente, que o Bahia tinha que se defender, e a gente já tem um time com uma vocação ofensiva forte, e com a entrada do David, a gente foi empilhando situações de gol e ganhou com muito mérito. E acredito que mesmo tendo a expulsão, a outro lance foi para a expulsão, claramente, e o critério de se apitar foi modificando, porque começa apitando de um jeito que parece que vai deixar o jogo correr mais, aí tem a expulsão, aí começa a picotar o jogo. O juiz era o quarto árbitro lá em Porto Alegre, os caras fizeram cera desde o começo do jogo, não fez menção em nenhum momento de dar um cartão amarelo. E o Léo Jardim vai ser, nos próximos anos, aí, vai ser o único goleiro expulso, talvez aqui no Brasil, por conta do que aconteceu lá no Sul, por conta do juiz achar que está retardando o jogo, que está fazendo cera. Diniz, boa noite. Amadeu aqui na sua frente. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Essa vitória, parabéns pela vitória, primeiramente. Obrigado. Essa vitória pode ser um divisor de águas para a confiança do elenco? Como você enxerga a resposta emocional dos jogadores após mais um erro na saída de bola? E se a seleção brasileira realmente ganhou o número 10, Felipe Coutinho? Porque a partida que o Coutinho fez hoje, se aquela bola da falta entra, realmente era chave de ouro. Boa noite. Começar pelo Felipe, eu acho que o Felipe ele se credencia cada vez mais para poder ser um nome para disputar a Copa do Mundo. Ele leva uma vantagem sobre a maioria dos seus concorrentes, porque ele não é um jogador que precisa ser testado com a camisa da seleção, nem em Copa do Mundo, nem em Champions League, nem em grandes eventos. E ele cada vez mais se coloca nessa condição. Fez mais uma partida brilhante, fez gol, podia ter feito um golaço de falta. Treina cada vez mais, está se livrando cada vez mais também, ficando cada vez mais longe do departamento médico. Então, de fato, ele se credencia jogo a jogo a ser um dos candidatíssimos à vaga na Copa do Mundo. Em relação à confiança, eu acho que desde quando eu cheguei aqui, tinha perguntas frequentes, que o time era um time que se abalava emocionalmente, quando tomava gol, não reagia. E eu não senti isso comigo aqui no Vasco. A gente foi jogando de uma maneira muito focado, mesmo nos jogos que a gente não conseguiu vencer. Aconteceu até o contrário, às vezes dá um pouco de relaxamento em momentos que a gente está ganhando e que faltava uma certa consistência para o time. Eu não acredito assim no negócio de ser um divisor de águas. Eu acho que a gente está trabalhando de uma maneira consistente. Eu acho que os últimos jogos, todos eles a gente teve muito mais chance de ganhar do que de perder, desde o jogo do Sport que a gente venceu, os jogos contra o Botafogo, o jogo do Flamengo foi um jogo mais equilibrado, que a gente teve chance de ganhar e de perder, e hoje a gente foi um time que foi soberano na vitória. Diniz, tudo bem? Eu queria te perguntar sobre o Puma, porque reserva do Paulo Henrique, você vem utilizando na lateral esquerda, ao meu sentir, vem dando conta do resultado, e é um jogador daqueles que ainda não foram procurados pelo Vasco para renovar em dezembro. É isso mesmo? Você quer a permanência do Puma? Ele é essa importância toda no seu grupo? Não, ele é um jogador que eu tenho uma relação ótima com o Puma desde quando eu cheguei aqui. Eu já tentei levar ele para trabalhar comigo. E ele é um jogador que eu gosto, sempre falei aqui internamente que eu gosto e eu quero que ele permaneça. Ele é um jogador que tem qualidades muito importantes.
recaía sobre ele algumas críticas na questão da marcação, que comigo ele está indo cada vez melhor nesse quesito também. Ele é um jogador que é grande, jogador alto, jogador forte, jogador rápido e que sempre jogou de lateral. Então, um jogador com essas características, não sei porque ele marca mal. Uma questão, ao meu ver, é uma questão mais de orientação, de treinamento, de cobrança. E eu acredito que o Puma ele tem muito ainda para evoluir. Ele é um jogador que eu gosto bastante. É um jogador que tem um poder de decisão muito grande, bate muito bem na bola, é um jogador que ajuda muito também na bola aérea defensiva e ofensiva. E eu, na minha concepção, ele é um jogador para ficar no Vasco com toda certeza. Aqui, Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos e Ave Mais. Hoje você não teve o Ryan, um grande desfalque, mas você contou com o Andrés, que fez um bom jogo, participativo, muito ativo em vários lances. Queria que você comentasse o que mudou ofensivamente no Vasco com a saída do Ryan e comentasse esse jogo do Andrés. E se você puder comentar brevemente, o Rogério Ceni acabou de, em coletiva, falar o oposto do que o Admar disse. Ele reclamou bastante da arbitragem favorecer o time da casa, principalmente o VAR. Queria que você pudesse comentar, por gentileza. Obrigado. Quanto ao VAR, eu já falei. O VAR tem as imagens. Foi para expulsão, assim, do que aconteceu Eu não sei dos outros lances, eu não sei se teve algum lance contra o Vasco, eu não vi. Eu vi os lances muito claramente. No VAR, quando o VAR chamou, estava lá para todo mundo ver. Os lances eram para ter sido 2 vezes expulsos, as 2 expulsões. O VAR não foi chamado em umas 2, 3 ocasiões. Eu não posso falar, assim, aí eu também não posso falar, porque eu não vi o lance, seria leviano eu falar, porque esses lances que eu vi ficou passando no telão. Obviamente, se o Vasco teve alguma infração e o VAR não chamou, eu não sou um cara de passar um pano pelo Vasco, sou um cara que é justo. Os lances das expulsões foram muito claros para mim. E o VAR chamou e o juiz não expulsou o lance do Puma, que é um lance muito fácil de expulsar. O protocolo é esse. E qualquer outra pergunta? Do Ryan. Não, o Ryan hoje, o Andrés acho que substituiu muito bem o Ryan. São jogadores que têm algumas similaridades, são jogadores jovens, jogadores de muita potência física, de velocidade, e tem as suas diferenças. O Ryan é um jogador que busca mais a finalização, o Andrés é um jogador que busca mais o passe, joga mais assim pelos corredores laterais, o Ryan joga por fora e por dentro. Embora o Andrés aqui, a gente tem trabalhado ele para poder melhorar o jogo interno dele, que ele é um cara que pode evoluir muito por ali também. Ele fez uma partida muito boa, o Andrés. Olá, Diniz. Boa noite, Danilo do Expresso 923. Queria falar sobre a sua alteração no momento do Lucas Freitas para a entrada do David, ali no erro do Vasco na saída de bola que resultou no gol do Bahia. A gente viu ali uma discussão, mas uma discussão de jogo entre o Hugo Moura e o Lucas Freitas, e no lance seguinte, o Lucas Freitas perde uma bola ali na frente. Você percebeu um momento de desequilíbrio do Lucas Freitas em relação à partida para sacá-lo e a entrada do David? E um outro ponto, em relação até o que o Rogério Ceni trouxe para a gente na coletiva, em relação à parte física do Vasco. E aí eu falo de Barros e Hugo Moura. Eles são uma base, um arcabouço para liberar Nuno, Coutinho, esse time que tem tanto talento pela frente, ter 2 volantes de mais pegada, facilita para esse time ter um pouco mais de equilíbrio? Não, facilita, dá um pouco mais de equilíbrio. Não sei se é a palavra um pouco mais de equilíbrio. A gente fala as coisas muito em cima do resultado, né? Também, lá contra o Santos, jogou o Jair e o Tietê, aí sua pergunta ia ser, com 2 jogadores tão leves, extraordinários na saída de bola. Então, uma questão que pode jogar com 2 jogadores como de hoje, jogadores como jogou o Jair e o Tietê. Tudo depende, nunca é uma coisa só. Hoje, obviamente, se eu fosse te responder, eu ia falar que é claro que fica mais firme o time com isso, é claro. Ganha altura, ganha potência física. E se você fizesse a mesma pergunta contra o Santos, eu ia falar, lógico que o time ganha mais leveza, ganha mais condução, o time fica mais leve, tem mais chance de chegar no ataque. É saber ler e saber o melhor momento de cada um, mas hoje, não só hoje, os 2 jogadores, o Hugo, aliás, desde que eu cheguei aqui, um jogador que, na minha opinião, ele subiu umas 2 prateleiras. É um jogador que joga bem todas as partidas, de zagueiro, de volante, e treina todo dia bem. Eu não vi o Hugo Moura jogar mal comigo nenhum dia e nem treinar mal, nem uma sessão de treino. E não fica fora de treino.
Então, um jogador que para mim, ele está subindo de patamar como jogador. É um dos grandes jogadores hoje de meio campo do futebol brasileiro, eu acho, o Hugo Moura. Tá, pela regularidade, desde quando eu cheguei aqui, se pegar a média dele comigo, o credencia e qualquer jogo. É contra o Flamengo, é contra o Bahia, em qualquer lugar, contra o Mirassol, qualquer jogo, o Hugo Moura entrega muito com a camisa do Vasco. Você fez uma outra pergunta, o que era? Sobre o Lucas Freitas. Não, o Lucas saiu porque eu ia alterar, porque a gente teve a expulsão e eu tinha que tirar alguém e ele era o jogador que eu acho que tinha que sair, para a gente poder ter mais volume ofensivo, mas não foi por conta do erro, assim, vou tirar um jogador só porque errou. Não tem sentido isso. Então, se o Felipe Coutinho tivesse errado uma bola, ou fosse o próprio Hugo Moura, que até participou do lance, não foi por conta disso. Ele saiu por conta do erro. Ele saiu por conta que precisava botar o time mais para frente, uma expulsão. E acabou dando certo, mas tinha muita lógica a saída dele. O torcedor Cruz Maltino acompanhou um primeiro tempo que começou para fazer o torcedor dormir. O Vasco e Bahia erravam passes básicos, principalmente no campo de ataque. A bola ficava presa no meio de campo, no festival de imprecisão técnica. Era um jogo arrastado, sem emoção e sem criatividade. Mas aos 31 minutos tudo mudou, onde o Vasco errou mais uma vez muito feio na saída de bola e permitiu com que a equipe do Bahia pudesse, assim, marcar o primeiro gol. Ou seja, o Vasco saiu atrás no placar no compromisso contra a equipe nordestina. O Cruz Maltino sabia que necessitava reagir e por isso foi para cima. Aos 36 minutos veio o lance que mudaria o jogo. Jean Lucas, do Bahia, foi expulso e o Vasco com um a mais conseguiu fazer com que seu ataque pudesse ser muito mais frequente, ganhando espaço dentro de campo. O Cruz Maltino não demorou para empatar. Aos 46 minutos, Felipe Coutinho apareceu para desviar e marcar o primeiro gol do Vasco no compromisso, empatando o jogo em São Januário. No segundo tempo, o Cruz Maltino conseguiu de forma muito superior liderar o compromisso, tendo em vista principalmente a quantidade a mais de jogadores. O Bahia, com um a menos, se fechou completamente, chamou o Vasco e permitiu com que o Cruz Maltino pudesse atacar em sucessivas vezes. Aos 15 minutos do compromisso, o Cruz Maltino conseguiu alcançar a virada com o Puma Rodrigues. Aos 32 minutos, o Cruz Maltino ampliou o placar com 3-1 marcado, gol contra por parte de um dos jogadores da equipe do Bahia. O Vasco poderia ter aumentado ainda mais esse placar, no entanto, deixou a desejar em algumas finalizações que poderiam muito bem ter se tornado gols. A vitória se torna importante. O Cruz Maltino consegue, obviamente, aumentar bastante sua posição na tabela de classificação e também aumentar a sua pontuação, mais importante também, voltando a vencer em São Januário após pouco mais de 130 dias.